Caldas Novas. Uma das maiores estâncias hidrotermais do mundo, localizada no centro do Brasil. Com águas quentes que brotam do chão a temperaturas que chegam até 70 graus Celsius. Suas piscinas naturais recebem mais de 3 milhões de turistas por ano. Cidade que vive do seu ecoturismo e de seus parques temáticos. Além de contar com a tradicional gastronomia goiana, que atrai o apreço de todos os brasileiros que a procuram. No entanto, qual a história da famosa capital das águas quentes? De onde surge a sua vocação para as águas? A memória e o patrimônio cultural de Caldas Novas nos remetem a artefatos e acontecimentos pouco conhecidos de sua jornada. A vocação das águas quentes ela é muito curiosa. Primeiro porque as nossas águas sempre foram muito cobiçadas, mesmo muito antigamente. Quando teve aquela história toda de Bandeirante vindo para cá, Bandeirante veio atrás só de duas coisas, ouro e pedras. A água nunca interessou. As primeiras famílias que aqui se situaram também não tinham interesse, mesmo porque Caldas ficava lá onde é o Rio Quente hoje. O Arraial de Caldas, que foi formado depois pelo Coronel Gonzaga, ele veio para cá para ficar mais próximo do Triângulo Mineiro, da cidade de Goiás, para ser um local onde os tropeiros pudessem ter apoio das tropas. Então, a visão da formação de Caldas Novas, do Arraial de Caldas, foi justamente para isso. Foi um processo econômico. Bem, a história de Caldas Novas está ligada à história do Brasil. Em 1500, quando foi descoberto o Brasil, ficaram 2 séculos sem ninguém saber notícias aqui de Goiás. Então foi quando os bandeirantes saíram de São Paulo e vieram aqui para Goiás atrás de ouro, pedras preciosas e índios para escravizar. Primeiro você tem que saber que o bandeirante, ele não é aquele cara de chapelão, botina comprida, não. Os bandeirantes são, na verdade, índios tupis civilizados, que moravam ali na região de São Paulo e forneciam mão de obra escrava para jesuíta, para a cidade. Eles acabaram com os índios ali, tamoios, guaranis, tupinambás da região. Então o que eles tinham que fazer? Sair em busca de novas tribos e conseguir novos escravos. Essa é a visão inicial do bandeirante. Agora, as entradas e as bandeiras, é graças a elas que nós temos um Brasil desse tamanho que nós temos. Você lembra do Tratado de Tordesilhas, ali cortado ao meio? Quem arrebentou com esse tratado foram os bandeirantes e as entradas. Eles não entendiam linha imaginária. Eles não conseguiam ver essa linha, e ótimo para o Brasil, e eles atravessavam ali aquela suposta linha imaginária que pertencia à Espanha em busca de índios, em busca de pedras preciosas e em busca de ouro. Isso tudo quase que obrigados pela Espanha, porque a Espanha ela conseguiu achar prata na América espanhola inteira. Então a Espanha ficou um país milionário e Portugal era agrário. Ele conseguia cravo, canela, pau-brasil, coisa que dava muito menos dinheiro, era muito menos lucrativo do que a prata e o ouro. Então o bandeirante serve para isso mesmo, ele vem em busca do ouro. Aqui, ó, o Cascalho Rico, que é uma região aqui perto de Morrinhos, eles mineraram. Catalão, eles mineraram. Atrás da prefeitura passa um córrego. Até hoje ali tem cascalho rico.
em ouro. Atrás, ali nas Casas Bahia, tem também um córrego canalizado. Eles estavam ali procurando ouro. Acharam do outro lado. Eles continuaram subindo, aí foram Jaraguá, Niquelândia, não tinha nada. Essas cidades não tinham esse nome, era tudo mato. Tentando achar Goiás e tentando achar índios. Só que os índios estavam mais para cá, no Pantanal. E eles vieram subindo. E ali, quando eles chegaram lá em cima, eles pegaram tribos extremamente belicosas, né, já chegando perto do Pará, perto da Amazônia. O bandeirante, ele saía de casa sem data para voltar. Passavam 5, 6, 10 anos fora. Quando eles retornavam, ou eles estavam muito ricos, ou eles estavam muito doentes e quebrados. Aí você vai ver as lendas de Anhanguera. Na língua tupi, significa diabo velho. E por que esse nome? Porque ele queria o ouro e os índios não queriam dizer onde que estava. Então ele usou um artifício com cachaça e disse que era da mesma cor da água e disse que se ele não mostrasse o lugar, ele ia botar fogo no rio. E aí ensinaram onde estava o ouro. Na verdade, ele também era índio. E eles descobriram ali perto do Rio Vermelho uma região rica em ouro. A função básica deles, dos bandeirantes e das entradas, era justamente essa. Eu quero ouro e índio para fazer de escravo. Na Europa existem águas termais. Nós temos que entender uma coisa. Qual é a cultura do momento? O bom historiador, ele sabe que aquilo que ele vê, ele reflete com aquilo que ele tem. Então, nenhuma história é isenta. Por mais que você tente isentar a história, ela não é isenta, porque você carrega a sua visão pessoal da história. O que eu quero com água morna? Não tem nem peixe. Eu preciso comer, eu preciso caçar. Qual era a minha arma? Arco e flecha e facão. Ele tinha a espingarda com pólvora, mas depois de 2, 3 anos dando tiro, onde você ia repor pólvora? No meio do mato. Olha para essa mata aqui. Agora imagine isso 3 vezes mais fechado e você andar por volta de 70, 80, 200 quilômetros sem viva alma. Eu preciso me alimentar, então eu preciso ouvir aonde está o rio. Por que todas as cidades são ribeirinhas? Não é por nada, é porque sem água o homem não vive. Ele precisa de água para beber, para se banhar e para cozinhar, enfim, ele precisa de água. Todas as cidades são ribeirinhas, não tem conversa. Opa, aqui eu tenho provavelmente um peixe, eu vou me alimentar, aqui eu posso matar a minha sede, eu posso me higienizar. Mas o que eu quero mesmo? Eu quero mesmo é ouro. Eu quero mesmo é escravo. É óbvio que em muitos lugares que os bandeirantes passavam, as suas bandeiras iam ficando. Inclusive algumas pessoas não iam mais. Quem eram os carregadores? Alguns negros, alguns índios, alguns homens livres pobres. Chega um momento que você não tem mais o que carregar. Você ainda tem as malas para supostamente trazer com metais e pedras. Aí o cara olha para um lugar maravilhoso. Não, vou embora não, vou ficar aqui, ué. Eu vou voltar para onde? O que eu tenho lá? Nada. O que eu tenho lá eu faço aqui, que é uma casa. E um detalhe, aí eu fecho uma região aqui grande e vou produzir feijão, mandioca, arroz. Se tiver gado pastando, a gente rouba alguns e começa o rebanho, e aí vai. Agora, qual é a verdadeira história? Aí é muito difícil de fazê-la. A gente pode ter duas visões. A visão de quem venceu e a visão vista por baixo, que é um tipo de história francesa, do Marc Bloch e outros historiadores franceses, que eles olham aquilo que está nas entrelinhas. Eles tentam ler a sociedade através do próprio discurso e da própria produção literária da sociedade.
E qual é o melhor lugar para você fazer isso? Jornais, atas de serviço público, decretos, leis, relatórios de escolas. Olha, se você voltar aos anos de 1800, final dos 800, né, quando as bandeiras e as entradas estavam ainda, você vai ver que as primeiras casas, os primeiros ranchos, eles nascem ali, perto de onde é hoje a Lagoa Quente, depois lá no Rio Quente, no município do Rio Quente mesmo, casas muito antigas, espalhadas ali naquelas fazendas. O acordo de construir Caldas Novas foi o quê? Escravo e índio roubando cachaça e rapadura da fazenda de Luiz Gonzaga. Bravo com isso, que não conseguia manter os seus estoques para vender para o pessoal, para os boiadeiros que traziam os rebanhos do Triângulo Mineiro com destino a Goiás Velho, que era o centro de Goiás, né? Porque Goiás era mato até bem pouco tempo e era tão grande que teve que ser dividido em 2 estados. Senão até hoje lá para cima era mato. O cara passava por aqui, ele demorava 6 meses para levar uma boiada. Ele tinha que ter pouso. Então tinha pouso alto, né, Entre Rios, Caldas. Caldas ele tomava um banho de água, ele tinha que comprar coisas básicas, cachaça, rapadura, carne seca, carne de porco, porque o pessoal salgava a carne e levava. O tropeiro leva a sua própria carne. O coronel Gonzaga faz um acordo com Adolfo, que é um outro cara que tinha comprado a posse hereditária dos filhos dos bandeirantes, que era aquela região ali que vem da Lagoa, Sesc, lá em cima. É uma região grande pra caramba. Então eles fazem o seguinte acordo: você doa a terra para a gente criar o arraial e eu construo a igreja, que é mais ou menos o mesmo preço. A igreja matriz, onde está ali. Então foi feita aqui a construção da primeira igreja, e ela é católica, em homenagem à Nossa Senhora do Desterro. Então o padre que estava aqui, ele achou que aqui a comunidade não crescia porque a santa não ajudava. Então aí ele mudou o nome da santa e aí começou a crescer um pouco a cidade. Então ele atribui que é a Nossa Senhora do Desterro que não estava ajudando. E no início tinha 2 torres, mas aí deu cupim, e aí o padre da época, em vez de combater o cupim, ele resolveu derrubar a torre, né? Então ficou atualmente só uma torre na igreja. São madeiras de aroeira que tem mais de 200 anos ali, então que estão a mesma coisa, não estragaram e o pessoal mantém a estrutura inicial. E ali, nas ruas, começaram a nascer as casas. Tanto é que você tinha a Dona Rolinha, é onde aquela região de bares ali, Papas, não sei o quê, ali eram as primeiras casas da cidade. Caldas Novas se torna Caldas Novas em 1911, quando se emancipa de Morrinhos e se torna uma cidade, com inclusive um censo mentiroso, né? Porque para se tornar cidade, você tinha que ter no mínimo 1.000 habitantes, que é o que gera renda para a cidade se manter. Na época, 653. E eles mudaram o censo para mais de 1.000. Agora, os caras tinham uma visão maravilhosa, cara. Ó, Coronel Bento, o Juca de Godoy, o Orcalino Santos, que é o pai do Oscar Santos. Os caras se juntaram e construíram a primeira hidrelétrica de Caldas Novas em 1920. Eles colocaram energia elétrica aqui. Tá bom para você? O cara tinha uma visão. Isso é a história que não se conta da cidade. Eles copiaram na íntegra o plano diretor de Morrinhos. Para poder, você não podia ter cerca torta, você tinha que ter um alinhamento na rua. Você pode olhar que a cidade é toda retinha. Isso veio lá de trás, 1927. Você não podia amarrar cavalo na frente da casa. Você tinha um quintal grande, você amarrava lá no fundo.
Essa história de onde Caldas nasce ali, ó, na Igreja Matriz. Ela nasce em contraposição a Caldas Velhas, que é hoje a cidade do Rio Quente. E ela nasceu com um único objetivo: economia, ficar mais próxima do Triângulo Mineiro. Por que você acha que foi feita a ponte? Aqui não tinha nenhuma ligação de Caldas Novas com outros lugares. Era muito difícil trazer comida, trazer outros bens de consumo para aqui dentro. Então, nesse período de 1935 até 1939, foi construída a ponte São Bento, sobre o rio Corumbá. Então, essa ponte foi muito importante para Caldas Novas sair daqui. Então, ele já podia, caminhões, ônibus, etc., já vinham por aqui e iam para até Ipameri. E Ipameri já tinha, naquela época, eles tinham já a ferrovia e que ligava Araguari, depois Uberlândia, Uberaba. Então, isso daí foi fundamental para o crescimento da cidade, que aí começou a vir gente e o transporte e vender as coisas daqui, vender para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Caldas nasce com a vocação econômica, lá atrás com o Luiz Gonzaga. Em 1808, a família real portuguesa fugiu de Portugal porque Napoleão ia invadir Portugal e eles vieram para cá com toda a nobreza e eles trouxeram bastante inovações para o Brasil. E os portugueses, eles já estavam acostumados com o uso das águas quentes. Então, para ele, o Dom João VI, ele patrocinou a vinda do Augusto Saint-Hilaire para fazer um estudo sobre essas águas quentes do Brasil. E esse foi o primeiro estudioso que teve aqui, estudando as águas quentes de Caldas Novas. Em 1818, chegou ao ouvido do governador da província aqui, que ele ficava lá onde hoje é Goiás Velho, chamava Vila Boa. E ele soube do valor medicinal das águas quentes. Então ele veio aqui em liteira, nas Corças, o pessoal veio trazendo aqui muitos quilômetros. Ele ficou mais ou menos 2 meses aqui tratando e ficou bom. Ele que estava entrevado, né, não conseguia quase andar, ele ficou bom e aí a notícia começou a correr. Existiam aventureiros que vinham para cá em busca da saúde, curar a lepra, a hanseníase e curar reumatismo. Uma publicação na revista Fluminense, que é uma revista médica, uma publicação de 1839, que foi sobre uma pesquisa que ele fez aqui na região com as nascentes das águas quentes. O nome dele é Vicente Moretti Foggia. Ele é um médico italiano, aliás, nem médico, porque ele não chegou a concluir o curso de medicina. E ele foi incumbido de fazer umas pesquisas sobre essa qualidade terapêutica das águas quentes. Por isso, aqui na região pertencia à cidade de Santa Cruz, tanto que no artigo ele é intitulado como as águas de Santa Cruz, né? Não é nem águas de Caldas Novas. Ele, por exemplo, ele cita as pessoas que vinham para tratar aqui, eram militares, mulheres, ele cita escravos e ele vai nominando cada um deles e explicando qual foi o tempo que eles gastaram para se curar dessas águas. Depois de que eles se curavam? Eram principalmente hanseníase, que na época eles chamavam de lepra, e tem a morféia e a sífilis também. Ele usa nessas publicações que ele conversou com várias pessoas que se diziam curadas com as águas quentes. E
um fato curioso é que ele veio mais ou menos no mês de junho de 1839 e ficou até o mês de agosto desse mesmo ano. Ele ficou aqui mais ou menos uns 60 dias. Ele disse que quando ele chegou aqui já havia cerca de 60 choupanas que abrigavam esses doentes e as famílias deles. Só que aconteceu algo bem que a gente considera interessante, o como que essa notícia circulou rapidamente. Porque antes dele ir embora, ele falou que já contava com mais de 150 pessoas enfermas. Antigamente o pessoal vinha só para tratar da saúde. Então no começo eles ficavam no riozinho ali, no córrego, que a água era surgente, era uma água quente que saía naturalmente. O pessoal vinha aqui para tratar da saúde. Então no fim do século XIX, quando o pessoal começou a vir para cá para tratar da saúde. Então Caldas Novas não tinha nada de turismo, era só para tratar da saúde, pura e simplesmente. E tirava muito a dor das pessoas que tinham doenças de pele, então o pessoal que tinha uma hanseníase, então aquilo aliviava muito. Mas havia um preconceito, então quem tivesse lepra, né, então não podia entrar na cidade, se fosse tinha que vir tocando uma sineta, então era um negócio bem humilhante para as pessoas, ninguém queria esse pessoal aqui. Tem todas essas lutas, né, para se livrar disso. Às vezes eles montavam suas barraquinhas ali ao longo do rio, o pessoal ia lá, tocava fogo. Então eram situações bem degradantes, bem humilhantes para as pessoas. Fato real. Situação das primeiras pessoas que aqui vieram em busca de cura na saúde. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha casa, não tinha hospedagem, não tinha banheiro, não tinha comida, não tinha roupa, não tinha nada. Como é que elas faziam? Traziam nas suas bagagens o máximo possível de comidas. Papo furado de vou para bosque pegar minha fruta. O cara tá doente, cai nos pedaços, vai andar no bosque. E lógico. A cidade sempre foi deficitária. Pega a história econômica de Caldas Novas. 1940, 1950, Caldas Novas era super moderna. Tinha 5 carros, sendo um táxi, 2 carros particulares e 2 caminhões. 1950, isso é nada. Isso está na estatística do IBGE, não sou eu que estou falando. Você tem uma cidade que ela era esparsa e com uma vocação totalmente agrária. Você tem uma cidade de Morrinhos, que você tinha um grupo de coronéis, Bulhões, Caiado, que eles tratavam no cabresto. Daí a ideia do voto de cabresto. Como é que eles viviam? Agrário. Era produção agrícola e gado, era pecuária. Quando você tem pecuária e produção, como é que eram as produções no período do início do século XX? Era uma produção de subsistência. Você plantava para ter fardo de milho, fardo de arroz, fardo de feijão, mandioca para fazer a farinha. E você tinha isso no seu celeiro. Você tinha um porco para fazer a linguiça, você tinha a vaca que você matava de vez em quando. Carne de boi você quase não comia. Você comia peixe, porco e ave, frango. Porque o gado, além de ser caro, ele dava lucro. Então você tem uma Caldas Novas iniciando com o perfil agrário de subsistência. Como é que ela vai oferecer alguma coisa para o cara que vem em busca de tratamento? Isso no primeiro momento, no final dos 800 para o início do 20, tá? De 1901 a 1930. O que efetivamente nós temos aqui? Nós temos a ideia do balneário municipal, que ainda era história da cidade com o lazer da saúde. Então as famílias iam. Aí eu tinha um hotelzinho, o Hotel Avenida, ele ficava em frente ao CTC ali, exatamente onde é o Dona Mia. Essa história de que faltava alimento, até a década de 90, quando a cidade enchia, faltava, cara. Você tinha que fazer manutenção
Antes, vai ter feriado prolongado, você já comprava e estocava. Mesma coisa. Esse artigo, que ele tem mais ou menos umas 40 páginas na revista Médica Fluminense, dizendo que aqui deveria se criar um centro de caridade, um hospital de caridade para atender estas pessoas. Observem que o balneário vai ser construído mais ou menos há uns 100 anos depois dessa petição desse médico. Em 1910 foi criado o primeiro balneário e aqui tinha 2 banheiras com 2 canos com água de diferentes temperaturas. Em 1920 que foi criado um balneário para todo mundo. Uma das mulheres desses coronéis, e agora vocês vão me perdoar, vai me falhar a memória, o cara morreu, e agora, o que eu faço? Na época, a mulher ela tinha uma visão de lar mesmo. Culturalmente, ela estava ali para cuidar do marido e cuidar dos filhos. O marido deixa uma fazenda para ela, com um monte de água quente, com um monte de nascentes quentes, e veio um alemão maluco, falou que aquela água era radioativa e curava. Porque essa história das águas termais, no início do século XX, elas eram tratadas como águas termais radioativas. Foi feito um estudo no Rio de Janeiro, da Adolfo Lutz, e se dizia que a região das águas quentes era o maior manancial do mundo em águas radioativas. E essas águas radioativas agiam diretamente sobre a saúde de quem as utilizava. Então você tomando banhos de imersão e tomando água quente. O que ela faz? Ela começa a criar banheiros. O cara sentava ali e ficava como na sauna. Você ficava ali se banhando e as primeiras pessoas vinham, melhoravam e faziam o comentário que as águas eram boas. Tinha uma banheirona dessas banheiras antigas que se usava, não sei nem se vocês já lembram disso. Tinha banheira, a água corria, caía dentro da banheira lá, o portão, banheira dessa banheira. Mas tinha a casinha também de banhar também, mas tudo era banheira, banheira comprida, quase igual a uma geladeira, assim, tudo quente. E ela era quente mesmo. Uma pessoa que está com a saúde deficitária, ela precisa de amparo, de orientação. O que essa viúva fez? Começou a fazer uma espécie de sauna para a pessoa poder sentar ali e tomar banhos com a água quente diretamente do poço. Pô, irmão, se o cara está aqui e não tem, eu vou fornecer o mínimo que eu tenho. Aí forneci uma toalha, forneci um alimento. Então, assim, na verdade, ela fez uma pousada rudimentar, mas era uma pousada. E ela começou a ganhar dinheiro com isso. Aí o que veio? Se você pegar nos jornais da época, ó, se você for do Araguari, no Goiano, no Gazeta, você vai ver o pessoal mandando fazer estudos na década de 1911, 12, 17, 20, sobre as nossas águas termais radioativas. Em 1934, sai o primeiro estudo oficial mandado fazer o pessoal da cidade. O Celso de Godoy, ele se tornou médico. Né? Ele saiu daqui, foi formar em Uberaba quando voltou. Então ele tinha interesse em saber se aquelas águas eram realmente curativas. E eram. Tinham propriedades medicinais realmente. Aí eles copiaram o modelo suíço, que tem lá as termas, só que lá é castelo, né? Enfermeiras, jardins, que as pessoas iam, ficavam internadas, fazendo tratamento de 1 ano. Eles tentaram fazer essa mesma visão aqui. A partir do 12, que eles já estavam emancipados, eles destituem a propriedade da
dos primeiros poços aqui dentro da cidade. E depois, 4 anos depois, o balneário municipal já estava funcionando, em 1916. Agora, efetivamente, a cidade voltar ao foco da água para o turismo, não só da saúde, mas do lazer, acontece no Estado Novo, com Getúlio Vargas e Pedro Ludovico. Aí os caras falam, opa, é aqui mesmo, é aqui que nós precisamos para fazer a cidade crescer, já que ela não cresceu até agora. O crescimento de Caldas vai se dar mesmo a partir de 1960. Qual o primeiro grande clube que você tem aqui? O CTC e a Pousada. E a Pousada com uma vantagem, né? Ela tem um rio que vem dentro dela. E nessa época, em 1964, a Pousada do Rio Quente pertencia a Caldas Novas. Só em 1988, com a nova Constituição, é que o Rio Quente se tornou independente ali. Com a mudança do perfil, né, você tira a visão dos caiados e dos bulhões da cidade em 1911. De 1911 a 1929, você fica sob controle só dos nossos coronéis. O Bento de Godoy, o Orcalino, o Branco de Souza, o Celso Godoy, e aí vai. Em 1930, Pedro Ludovico vai fazer nascer Goiânia. Foi o grande boom. Começou a nascer as rodovias de ligação para Araguari, Morrinhos, Itumbiara, que tinha outro nome, Pontalina, terminar de construir a Ponte São Bento, que foi Bento de Godoy que construiu as suas dispensas para chegar na Modiana, para ir de trem para o restante. Para quê? Para que as pessoas pudessem vir aproveitar das águas termais, que aí já tinha duas visões. Eu já tinha espaços públicos, né, que era a piscina, que já, além de você cuidar da saúde preventivamente, você tinha um lazer. E as pessoas que realmente precisavam fazer o tratamento ficavam mais tempo, aí usavam de maneira diferenciada as águas. Então, o nascer das águas quentes com essa vocação para o turismo, eu posso afiançar para você que começa a nascer no Estado Novo, a partir da década de 30. Eram os caras, velho. Aí já era Oscar Santos e os filhos dos coronéis, né? Oscar era filho de Orcalino, Celso Godoy, filho do Bento de Godoy. Eles eram pessoas cultas e eles tinham um clube de lazer, eles tocavam jazz. Então vocês veem, já com um pessoal se organizando para fazer música, né, animar os bailes da época, também o Oscar Santos e o outro companheiro, eles publicaram esse UCRO. Então era um jornal assim, bem-humorado, fazia críticas às vezes até meio pesadas, né? Mas criticando que a política local, a política mais ampla, né? Nacional, etc. E com muito bom humor, né? Então, eles fizeram durante vários anos esse jornal. Foi muito importante para o pessoal começou a ler, o pessoal começou a discutir numa época que pouca gente participava, tinha cultura, né? Então eles foram muito importantes para essa parte. E esse clube, inclusive, que vai dar origem ao CTC. Foi em 1968 que Rodolfo Rohr e José Onofre de Carvalho perfuraram o primeiro poço profundo para retirar a água quente a 300, 400 metros de profundidade. Que era toda água quente nas torneiras, não tinha chuveiro, não tinha nada, era mesmo só água da cidade mesmo. Eu lembro que quando aí eles pegou furar poço, né, e tiraram a água quente, passou só para as piscinas.
Em 73 e 74, foi criado o CTC, foi o primeiro clube que teve assim com piscina, participação da população. Se você analisar, a cidade ficou na mão das nossas primeiras famílias desde sempre. Hoje que está mudando um pouco isso, mas muito pouco ainda. Você ainda vê a presença de alguns netos, bisnetos aí. Mesmo no interior goiano, os coronéis, eles tinham uma visão de mundo. Então eles sabiam que obrigatoriamente eles tinham que colocar os filhos para estudar. Porque eles sabiam que sem educação não chega em nenhum lugar. Qual era a ideia de educação jesuíta no Brasil? A educação jesuíta no Brasil era para a nobreza, era para os fidalgos, né? Quem é fidalgo, é filho de algo, os fidalgos, eles tinham a indolência, a preguiça, o deixar fazer. Isso é natural da classe média alta, da nobreza. Esses coronéis mandaram seus filhos estudar, médico, farmacêutico, advogado, e eles tinham contato com o quê? Com o mundo. Se você pegar a história do mundo antes das guerras, das duas primeiras grandes guerras, era um mundo extremamente burguês. Por quê? Reflexo da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Surge a ideia da burguesia, a faixa intermediária, que é o quê? Lazer, passeio. E quem se aproveita disso? A nobreza, os ricos. Você vê o cara sempre de terno, de fraque, de gravatinha, chapéu, bengala, luva, para não sujar as mãos. Qual o objetivo do cara? Tomar champanhe, fumar charuto importado, viajar pela Europa, Suíça, Alemanha. Eram os grandes polos de turismo. Esses filhos dos nossos coronéis das águas tinham essa visão. Para você ter uma ideia, Caldas, mesmo com a emancipação, ela ficava dependente de Morrinhos, que era sob o jugo, a chibata dos Caiado e dos Bulhões, né? A hora que o Pedro Ludovico assume, que teve o movimento tenentista no Brasil. Então, a revolta de 30, o que acontece? Pedro Ludovico, que estava preso em Goiás 14 dias, sai da cadeia e se torna interventor federal da nova república, que tinha colocado quem no poder? Getúlio Vargas. Os coronéis das águas aqui se aproximam de Pedro Ludovico. A ideia de Vargas era a marcha para o oeste, né? Fazer a emancipação do Brasil. Tanto é que você tem séries aqui, ó, que nasceu da marcha do oeste. Aí junta um Pedro Ludovico, que era um médico com visão de mundo, um Getúlio Vargas, que era um ditador populista, extremamente amado pelo povo, com a visão de desenvolvimento cultural do interior. Esses coronéis dizem o seguinte: é a nossa hora, é a hora do turismo. Nós temos a fonte básica, que é a água. Vamos dar agora a destinação dela. Qual é a vocação dessa água agora? Agora é turismo, agora é lazer.